Se os audiolivros deste canal contribuíram de alguma forma para a sua vida, considere apoiar nosso trabalho com uma doação. Sua contribuição é essencial para que possamos continuar produzindo e compartilhando conteúdo de qualidade. O link para a doação via Pix está disponível na descrição. Obrigado. Capítulo 31. Uma tempestade de água. Egwene olhou para o outro lado do rio, para a luta travada entre suas forças e o exército de Shara. Ela havia retornado ao seu acampamento no lado Arafelin do Val. Estava ansiosa para se juntar à batalha contra a Sombra novamente, mas também precisava conversar com Bryne sobre o que acontecerá nas colinas. Ao chegar, encontrou a tenda de comando vazia. O acampamento continuava a se encher de Aes Sedai e dos arqueiros e lanceiros sobreviventes que vinham pelos portões vindos do topo das colinas ao sul. As Aes Sedai circulavam e conversavam entre si com certa urgência. Todas pareciam exaustas, mas era evidente, pelos olhares frequentes que lançavam para a batalha do outro lado do rio, que estavam tão ansiosas quanto Egwene para se juntar à luta contra a Sombra. Egwene chamou o mensageiro que estava em frente à tenda de comando. Avise as irmãs que elas têm menos de 1 hora para descansar. Aqueles Trollocs com quem lutamos se juntarão à batalha no rio em breve, agora que deixamos as colinas. Ela moveria as Aes Sedai rio abaixo por este lado e as atacaria do outro lado da água, enquanto elas atravessavam os campos para atacar seus soldados. Diga aos arqueiros que eles também marcharão conosco, acrescentou. Eles podem muito bem usar as flechas restantes, até que possamos conseguir mais suprimentos para eles. Enquanto o mensageiro se afastava apressadamente, Egwene se virou para Leofwin, que estava com o marido, Baile-Domon, por perto. Leofwin, parecem tropas de cavalaria Seanchan do outro lado do rio. Você sabe alguma coisa sobre isso? Sim, mãe, eles são Seanchan. Aquele homem parado ali. Ela apontou para um homem com têmporas raspadas, parado perto de uma árvore, na direção do rio. Ele usava calças volumosas e, incongruentemente, um casaco marrom esfarrapado que parecia ter vindo dos 2 rios. Ele me disse que uma legião comandada pelo tenente-general Kirgan havia vindo do acampamento Seanchan e que eles haviam sido convocados pelo general Bryne. Ele também disse que eles seriam acompanhados pelo príncipe dos corvos, interrompeu Domon. Esteira. Ele fez mais do que acompanhá-los. Ele estava liderando um dos estandartes da cavalaria, aqueles que davam uma surra nos Charans no flanco esquerdo do nosso exército. Ele chegou bem a tempo, nossos lanceiros estavam levando a pior antes que ele aparecesse. Egwene, disse Gavin, apontando. Ao sul, algumas centenas de passos abaixo do val, um pequeno grupo de soldados saía do rio. Estavam apenas de roupa íntima e carregavam espadas amarradas às costas. Era longe demais para ter certeza, mas um de seus líderes parecia familiar. É o Uno. Egwene franziu a testa e acenou para o cavalo. Ela montou e galopou, com Gavin e seus guardas, ao longo do rio até onde os homens jaziam ofegantes na margem, e o som de um homem xingando preencheu o ar. Uno! Já estava na hora de alguém vir. Uno se levantou e fez uma saudação respeitosa. Mãe, estamos em maus lençóis. Eu vi. Egwene cerrou os dentes. Eu estava nas colinas quando suas tropas foram atacadas. Fizemos o que pudemos, mas eram muitos deles. Como vocês escaparam? Como é que a gente saiu, mãe? Quando os homens começaram a cair em volta de nós e achamos que estávamos perdidos, saímos de lá como se um raio de fogo tivesse atingido nossos traseiros em chamas. Chegamos correndo ao rio que beija sapos, nos despimos e pulamos, nadando com toda a nossa força, mãe, com todo o respeito. O coque de Uno dançava enquanto ele continuava a blasfemar, e Egwene podia jurar que o olho pintado em seu tapa-olho ficou de um vermelho mais intenso. Uno respirou fundo e continuou, um pouco mais contido. Não consigo entender, mãe. Um mensageiro com cabeça de bode nos disse que as Aes Sedai nas colinas estavam em apuros e que precisávamos subir pelas costas em chamas dos Trollocs que as atacavam. Eu disse, quem vai se importar com o flanco esquerdo no rio e, por falar nisso, com o nosso próprio flanco quando atacarmos os Trollocs? E ele disse que o general Bryne já tinha cuidado disso. A cavalaria de reserva avançaria para nossa posição no rio e os Illianos ficariam de olho nos nossos flancos. Que proteção eles eram, sem dúvida, um esquadrão em chamas, como uma mosca em chamas tentando se defender de um falcão em chamas. Ah, eles estavam só nos esperando, como se soubessem que estávamos chegando. Não, mãe, isso não pode ser culpa de Gareth Bryne, fomos enganados por um traidor bebedor de leite de ovelha. Com todo o respeito, mãe. Não acredito nisso, Uno. Acabei de ouvir que o general Bryne trouxe uma legião de cavalaria Seanchan.
Talvez eles simplesmente tenham chegado atrasados. Nós resolveremos tudo quando eu encontrar o general. Enquanto isso, leve seus homens de volta ao acampamento para que possam descansar um pouco. Luz sabe que você merece. Uno assentiu, e Egwene galopou de volta para o acampamento. Usando o Sangreal de Vorá, Egwene entrelaçou ar e água, girando juntos. Um funil de água surgiu, extraído do rio abaixo. Egwene lançou seu tornado de água contra os Trollocs que iniciavam o ataque contra o flanco esquerdo de seu exército, no lado Kandori do rio. Sua tempestade de água os atravessou. Não foi forte o suficiente para puxá-los para o ar, ela não tinha energia para isso, mas os empurrou para trás, com as mãos no rosto. Atrás dela e das outras Aes Sedai posicionadas no lado Arafelin do rio, arqueiros disparavam saraivadas de flechas para o céu. Elas não escureceram o céu como ela gostaria, não eram tantas, mas derrubaram mais de 100 Trollocs a cada onda. Ao lado, Pilar e alguns outros marrons, todos habilidosos com tramas de terra, fizeram o chão entrar em erupção sob o ataque dos Trollocs. Espalhados ao lado dela, Mirelle e um grande contingente de verdes teciam bolas de fogo que lançavam sobre a água em grupos amontoados de Trollocs, muitos dos quais continuaram a correr uma distância considerável antes de desabar, envoltos em chamas. Os Trollocs uivavam e rugiam, mas continuavam seu avanço implacável contra os defensores à beira do rio. Em certo momento, várias fileiras da cavalaria Seanchan saíram das linhas defensivas e atacaram o ataque Trolloc de frente. Aconteceu tão rápido que muitos Trollocs não conseguiram erguer suas lanças antes do contato. Grandes grupos de inimigos nas fileiras da frente foram abatidos. Os Seanchan se afastaram e retornaram às suas linhas no rio. Egwene manteve sua canalização, forçando-se a trabalhar mesmo em plena exaustão. Mas os Trollocs não se renderam. Eles ficaram furiosos, atacando os humanos com frenesi. Egwene conseguia ouvir seus gritos distintamente acima dos sons do vento e da água. Os Trollocs ficaram furiosos, não é mesmo? Bem, eles não conheceriam a raiva até sentirem a do trono de Amirlin. Egwene absorveu cada vez mais poder até atingir o limite de sua capacidade. Ela aqueceu sua tempestade de modo que a água escaldante queimou os olhos, as mãos e os corações dos Trollocs. Ela se sentiu gritando, o Sangreal de Vorá a golpeava como uma lança. O que pareceu hora se passou. Finalmente, exausta, ela permitiu que Gavin a convencesse a recuar um pouco. Gavin foi buscar seu cavalo e, enquanto ele voltava, Egwene olhou para o outro lado do rio. Não havia dúvida, o flanco esquerdo de seu exército já havia sido empurrado mais 30 passos. Mesmo com a ajuda das Aes Sedai, eles estavam perdendo a batalha. Já havia passado da hora de ela encontrar Gareth Bryne. Quando Egwene e Gavin retornaram ao acampamento, ela desceu do cavalo e o entregou a Leofwin, dizendo-lhe para usá-lo para ajudar a carregar os feridos. Havia muitos que haviam sido arrastados pelo val para um lugar seguro, soldados ensanguentados desabando nos braços de amigos. Infelizmente, ela não tinha forças para curar, muito menos um portal para enviar feridos para Tar Valon ou Mayene. A maioria das Aes Sedai que não estavam ocupadas na margem do rio não pareciam estar se saindo melhor. Egwene, disse Gavin suavemente. Cavaleiro. Seanchan. Parece uma nobre. Um do sangue, pensou Egwene, de pé, olhando através do acampamento na direção que Gavin apontava. Pelo menos ele ainda tinha forças para ficar de vigia. Porque uma mulher iria voluntariamente sem um guardião estava além de sua compreensão. A mulher que se aproximava usava fina seda Seanchan, e Egwene sentiu o estômago revirar ao vê-la. Aquela elegância existia graças a uma fundação de canalizadores escravizados, forçados a obedecer ao trono de cristal. A mulher certamente era do sangue, já que um contingente de guardas da Vigília da Morte a acompanhava. Era preciso ser muito importante para... Luz! Exclamou Gavin. É a mim. Egwene ficou boquiaberta. Era mesmo. Min se aproximou, carrancuda. Mãe, disse ela a Egwene, curvando a cabeça em meio aos guardas de armadura escura, com rostos impassíveis. Min, você está bem? Perguntou Egwene. Cuidado, não dê muita informação. Min era uma prisioneira. Certamente ela não poderia ter se juntado ao Seanchan, não é? Ah, estou bem, disse Min, amargamente. Fui mimada, me vestiram com esta roupa e me ofereceram todo tipo de comida um tanto delicada. Devo acrescentar que, entre os Seanchan, delicada não significa necessariamente saborosa. Você precisava ver as coisas que eles bebem, Egwene. Eu os vi, disse Egwene, sem conseguir disfarçar a frieza no tom. Ah, sim. Imagino que sim. Mãe, temos um problema. Que tipo de problema? Bem,
depende de quanto você confia em Mate. Confio nele para arrumar encrenca, disse Egvene. Confio nele para encontrar bebida e jogo, não importa onde ele vá. Você confia nele para liderar um exército? Perguntou-me Egvene e hesitou. Será que confiava? Min se inclinou para frente, lançando um olhar para os guardas da Vigília da Morte, que não pareciam dispostos a deixá-la se aproximar de Egvene. Egvene, disse ela suavemente, Mate acha que Bryne está levando seu exército à destruição. Ele diz que acha que Bryne é uma amiga das trevas. Gavin começou a rir. Egvene deu um pulo. Ela esperava raiva, indignação, vinda dele. Gareth Bryne? Perguntou Gavin. Um amigo das trevas. Eu acreditaria que minha própria mãe fosse uma amiga das trevas antes dele. Diga a Calton para ficar longe do conhaque real da esposa. Ele obviamente bebeu demais. Estou inclinada a concordar com Gavin, disse Egvene lentamente. Ainda assim, ela não podia ignorar as irregularidades na forma como o exército estava sendo liderado. Ela resolveria isso. O Mate está sempre cuidando de quem não precisa ser cuidado, disse ela. Ele só está tentando me proteger. Diga a ele que agradecemos o aviso. Mãe, disse-me, ele parecia ter certeza. Isso não é brincadeira. Ele quer que você entregue seus exércitos a ele. Meus exércitos, disse Egvene, secamente. Sim. Nas mãos de Matrin Calton. Sim. Devo mencionar que a Imperatriz lhe deu o comando de todas as forças Seanchan. Ele agora é o Marechal-General Calton. Taveren. Egvene balançou a cabeça. Mate é um bom estrategista, mas entregar a ele os exércitos da Torre Branca. Não, isso é impossível. Além disso, os exércitos não são meus para entregá-los a ele. O Salão da Torre tem autoridade para eles. Agora, como podemos persuadir esses cavalheiros que o cercam de que você estará seguro me acompanhando? Por menos que Egvene quisesse admitir, ela precisava do Seanchan. Não arriscaria a aliança para salvar Min, principalmente porque não parecia estar em perigo imediato. É claro que se os Seanchan descobrissem que Min havia feito seus juramentos em Falme e fugido. Não se preocupe comigo, disse Min com uma careta. Acho que estou melhor com Fortuona. Ela sabe de um certo talento meu, graças a Mate, e talvez me permita ajudá-la. E a você também. A declaração era carregada de significado. Os guardas da Vigília da Morte estavam estoicos demais para responder abertamente ao uso do nome da Imperatriz por mim, mas pareceram enrijecer, seus rostos endurecendo. Tome cuidado, Min, pensou Egvene. Você está cercada por espinheiros outonais. Min não pareceu se importar. Você ao menos vai considerar o que o Mate está dizendo. Que o Gareth Bryne é um amigo das trevas, perguntou Egvene. Era realmente risível. Volte e diga ao Mate para nos enviar suas sugestões de batalha, se for preciso. Por enquanto, preciso encontrar meus comandantes para planejar nossos próximos passos. Gareth Bryne, onde você está? Uma rajada de flechas negras ergueu-se quase invisivelmente no ar e caiu como uma onda arrebentando. Atingiram o exército de Turalde na entrada da passagem para o vale de Takandar, algumas ricocheteando nos escudos, outras encontrando carne. Uma caiu a centímetros de onde Turalde estava, no topo de um afloramento rochoso. E Turalde não se mexeu. Permaneceu de pé, com as costas eretas e as mãos entrelaçadas atrás do corpo. No entanto, murmurou, deixando as coisas se tornarem um pouco tensas, não é? Bindi, o Ashaman que estava ao seu lado durante a noite, fez uma careta. Desculpe, Lord Ituralde. Ele deveria manter as flechas longe. Tinha-se saído bem, até então. Às vezes, porém, ele assumia uma expressão distante e começava a resmungar sobre eles tentando pegar suas mãos. Fique atento, disse Ituralde. Sua cabeça latejava. Mais sonhos naquela noite, tão reais. Ele vira Trollocs devorando membros de sua família vivos e estivera fraco demais para salvá-los. Ele se debatera e chorara enquanto eles devoravam tão sim seus filhos, mas ao mesmo tempo fora atraído pelos aromas da carne fervendo e queimando. No final do sonho, ele se juntou aos monstros em seu banquete. Tire isso da cabeça, pensou ele. Não era fácil. Os sonhos tinham sido tão vívidos. Ele ficará feliz por ter sido acordado por um ataque de Trolloc. Ele estava preparado para isso. Seus homens acenderam fogueiras nas barricadas. Os Trollocs finalmente haviam atravessado suas fortificações de espinhos, mas a conta dos açougueiros era alta. Agora, os homens de Ituralde lutavam na entrada da passagem,
impedindo que as marés entrassem no vale. Eles haviam aproveitado bem o tempo durante os dias em que os Trollocs abriram caminho através de barreiras árduas até a entrada do desfiladeiro. A entrada do vale estava agora fortificada com uma série de baluartes de terra na altura do peito. Seriam excelentes para besteiros usarem como cobertura, caso as formações de piques de Ituralde fossem repelidas demais. Por ora, Ituralde havia dividido seu exército em grupos de cerca de 3.000 homens cada, organizando-os em formações quadradas de lanças, foices e bestas. Ele usou besteiros montados como escaramuçadores na frente e nos flancos, e formou uma vanguarda, com cerca de 6 fileiras, de lanceiros. Lanças grandes, com 6 metros de comprimento. Ele aprenderá com Maradon que era preciso manter distância dos Trollocs. Piques funcionavam maravilhosamente bem. Os quadrados de pique de Ituralde podiam girar e lutar em todas as direções caso fossem cercados. Os Trollocs podiam ser forçados a lutar em fileiras, mas esses quadrados, aplicados corretamente, podiam romper suas linhas. Uma vez que as fileiras dos Trollocs fossem destruídas, os Aiel podiam matar com facilidade. Atrás das fileiras de lanceiros, ele posicionou soldados de infantaria portando foices e alabardas. Às vezes, os Trollocs abriam caminho através das lanças, empurrando as armas para o lado ou puxando-as para baixo com o peso dos cadáveres. Os forçados então avançavam, passando entre os lanceiros, e paralisavam os Trollocs da frente. Isso dava tempo aos soldados de infantaria da frente para recuar e se reagrupar enquanto a próxima onda de soldados, mais soldados de infantaria, com lanças, avançava para enfrentar os Trollocs. Estava funcionando, até agora. Ele tinha uma dúzia desses quadrados de tropas enfrentando os Trollocs durante a noite. Eles lutavam defensivamente, fazendo o que podiam para conter a maré crescente. Os Trollocs se lançavam contra os lanceiros, tentando quebrá-los, mas cada quadrado operava de forma independente. Ituralde não se preocupava com os Trollocs que conseguissem passar pelo desafio, porque eles seriam controlados pelos Aiel. Ituralde teve que manter as mãos entrelaçadas atrás das costas para disfarçar o tremor. Nada mais for o mesmo depois de Maradon. Ele aprenderá, mas pagará caro por essa educação. Queime essas dores de cabeça, pensou ele. E queime esses Trollocs. Por 3 vezes, ele quase dera ordem de enviar seus exércitos para um ataque direto, abandonando as formações quadradas. Ele conseguia imaginá-los massacrando, matando. Chega de demora. Ele queria sangue. A cada vez, ele se continha. Eles não estavam ali por sangue, estavam ali para contê-los. Para dar àquele homem o tempo de que precisava na caverna. Era disso que se tratava, não era? Porque ele tinha tanta dificuldade para se lembrar disso ultimamente. Outra onda de flechas Trolloc caiu sobre os homens de Ituralde. Os Fades tinham alguns deles posicionados no topo das encostas acima da passagem, em locais que os próprios arqueiros de Ituralde outrora haviam dominado. Levá-los até lá deve ter sido uma tarefa e tanto. As paredes da passagem eram muito íngremes. Quantos teriam caído para a morte tentando? De qualquer forma, os Trollocs não eram bons atiradores de arco, mas não precisavam ser, ao atirarem exércitos. Os alabardeiros ergueram os escudos. Não podiam lutar enquanto seguravam, mas os mantinham presos às costas por necessidade. As flechas caíam cada vez mais, mergulhando no ar noturno levemente enevoado. A tempestade rugia acima, mas os caçadores de vento estavam em sua tarefa novamente, mantendo-a afastada. Alegavam que, em vários momentos, o exército estivera a meros suspiros de uma tempestade de destruição total. Em certo momento, uma chuva de granizo do tamanho do punho de um homem caiu por cerca de 1 minuto antes que eles recuperassem o controle do tempo. Se era isso que os esperava caso os caçadores de vento não estivessem usando sua tigela, Ituralde estava mais do que feliz em deixá-los em sua tarefa. O Tenebroso não se importaria com quantos Trollocs ele destruísse enquanto enviava uma nevasca, tornado ou furacão para matar os humanos que eles enfrentavam. Eles estão se reunindo para outra investida na entrada do desfiladeiro, gritou alguém no ar noturno, seguido por outros chamados que o confirmaram. Ituralde espiou através da névoa, auxiliada pela luz das fogueiras. Os Trollocs estavam de fato se reagrupando. Retirem o 7º e o 9º pelotões de infantaria, disse Ituralde. Já estão nisso há tempo demais. Retirem o 4º e o 5º da reserva e façam com que tomem posições de flanco. Preparem-se para mais flechas. E... Sua voz se perdeu, franzindo a testa. O que aqueles Trollocs estavam fazendo? Eles haviam recuado mais do que ele esperava, adentrando a escuridão da passagem. Não podiam estar recuando, podiam? Uma onda escura deslizou para fora da boca da passagem. Mirdraal. Centenas e centenas delas.
Mantos negros que não se moviam, desafiando a brisa. Rostos sem olhos, lábios que zombavam, espadas negras. As criaturas se moviam como enguias, sinuosas e esguias. Não deram tempo para ordens, nem para respostas. Entraram em meio aos quadrados de defensores, deslizando entre lanças, brandindo espadas mortais. Aiel! Berrou Ituralde. Tragam os Aiel. Todos eles, e os canalizadores. Todos, exceto aqueles que guardam o próprio poço da perdição. Mexam-se, mexam-se. Mensageiros partiram apressadamente. Ituralde observava horrorizado. Um exército de Mirdraal. Luz, era tão terrível quanto seus pesadelos. A 7ª Infantaria desmoronou diante do ataque, desintegrando a formação quadrada. Ituralde abriu a boca para ordenar a reserva principal, a que defendia sua posição, que desse apoio. Ele precisava que a cavalaria avançasse e aliviasse a pressão sobre a infantaria. Ele não tinha muita cavalaria, concordara que a maioria dos cavaleiros seria necessária em outras frentes. Mas tinha alguns. Seriam essenciais ali. Exceto. Ele fechou os olhos com força. Luz, mas exausto. Tinha dificuldade para raciocinar. Recuar antes do ataque. Uma voz parecia lhe dizer. Recuar para os Aiel e então resistir ali. Afaste-se, sussurrou ele. Afaste-se. Havia algo muito, muito errado em fazer aquilo. Por que sua mente insistia nisso? Capitão Tiera, Ituralde tentou sussurrar. Você tem o comando. Não saiu. Algo físico parecia estar mantendo sua boca fechada. Ele ouvia homens gritando. O que estava acontecendo? Dezenas de homens poderiam morrer lutando contra um único Mirdraal. Em Maradon, ele perderá uma companhia inteira de arqueiros, 100 homens, para 2 desvanecidos que haviam invadido a cidade à noite. Seus esquadrões defensivos foram construídos para lidar com Trollocs, para incapacitá-los, para derrubá-los. Os Fades quebravam aqueles quadrados de pique como ovos. Ninguém estava fazendo o que precisava ser feito. Meu senhor Ituralde, perguntou o capitão Tiera. Meu senhor, o que foi que o senhor disse? Se recuassem, os Trollocs os cercariam. Eles precisavam se manter firmes. Os lábios de Ituralde se abriram para dar a ordem de recuar. Puxe-os. Lobos. Lobos surgiram na neblina como sombras. Eles saltaram em direção ao Mirdraal, rosnando. Ituralde se assustou, girando, enquanto um homem vestido com pele se içou até o topo do afloramento rochoso. Tiera cambaleou para trás, chamando os guardas. O recém-chegado de pele saltou sobre Ituralde e o empurrou do topo das rochas. Ituralde não reagiu. Quem quer que fosse esse homem, Ituralde lhe era grato, sentindo um momento de vitória ao cair. Ele não havia dado a ordem de recuar. Ele atingiu o chão não muito longe, e isso o deixou sem fôlego. Os lobos agarraram seus braços com suas bocas gentis e o puxaram para a escuridão enquanto ele lentamente perdia a consciência. Egwene sentou-se no acampamento enquanto a batalha pela fronteira de Kandor continuava. Seu exército conteve os Trollocs. Os Seanchan lutaram ao lado de suas tropas do outro lado do rio. A própria Egwene segurava uma pequena xícara de chá. Luz era irritante. Ela era a Mirlin. Mas estava sem energia. Ela ainda não havia encontrado Gareth Bryne, mas isso não era inesperado. Ele se moveu. Sylviana o estava caçando e logo teria notícias. Umas Aes Sedai haviam sido enviadas para levar os feridos para Mayene. O sol se punha abaixo no céu, como uma pálpebra que se recusava a permanecer aberta. As mãos de Egwene tremiam enquanto segurava sua taça. Ela ainda conseguia ouvir a batalha. Parecia que os Trollocs lutariam noite adentro, esmagando os exércitos humanos contra o rio. Gritos distantes surgiram como chamados de uma multidão enfurecida, mas as explosões dos canalizadores diminuíram. Ela se virou para Gavin. Ele não parecia nem um pouco cansado, embora estivesse estranhamente pálido. Egwene tomou um gole de chá e o amaldiçoou em silêncio. Era injusto, mas ela não estava preocupada com justiça naquele momento. Podia reclamar com seu guardião. Era para isso que eles serviam, não era? Uma brisa soprava pelo acampamento. Ela estava a algumas centenas de passos a leste do val, mas sentia cheiro de sangue no ar. Perto dali, um pelotão de arqueiros, ao chamado do comandante, sacou seus arcos e disparou uma saraivada de flechas. Um par de dragars de asas negras despencou momentos depois, atingindo o chão com baques surdos logo além do acampamento. Mais viriam, à medida que escurecia e eles tinham mais facilidade para se esconder do céu. Mate!
Ela se sentiu estranhamente enjoada ao pensar nele. Ele era um fanfarrão. Um farrista, olhando de soslaio para cada mulher bonita que encontrava. Tratando-a como uma pintura e não como uma pessoa. Ele era Mate. Certa vez, quando Egwene tinha uns 13 anos, ele pulou no rio para salvar Kinlevin de se afogar. É claro que ela não estava se afogando. Ela apenas foi mergulhada na água por um amigo, e Mate veio correndo, se jogando na água para ajudar. Os homens de Campo de Emond zombaram dele por meses por causa disso. Na primavera seguinte, Mate retirou Geraune do mesmo rio, salvando a vida do menino. As pessoas pararam de zombar de Mate por um tempo depois disso. Era assim que Mate era. Ele resmungava e resmungava o inverno inteiro sobre como as pessoas zombavam dele, insistindo que da próxima vez, ele simplesmente os deixaria se afogar. Então, no momento em que viu alguém em perigo, voltou imediatamente para a água. Egwene se lembrava do desengonçado Mate cambaleando para fora do rio, com o pequeno Gera agarrado a ele e ofegante, com uma expressão de puro terror nos olhos. Gera afundou sem fazer barulho. Egwene nunca imaginou que isso pudesse acontecer. Pessoas que começavam a se afogar não gritavam, não cuspiam, nem pediam socorro. Simplesmente se afogavam, quando tudo parecia bem e em paz. A menos que Mate estivesse observando. Ele veio me buscar na Pedra de Tyr, pensou ela. É claro que ele também tentará salvá-la das Aes Sedai, sem querer acreditar que ela era Mirlin. Então, o que foi isso? Ela estava se afogando ou não? O quanto você confia em Matrim Calton? Me perguntou. Luz. Eu confio nele. Tolo que sou, eu confio. Mate podia estar errado. Ele estava errado com frequência. Mas quando ele estava certo, ele salvou vidas. Egwene se obrigou a ficar de pé. Ela hesitou, e Gavin veio até ela. Ela lhe deu um tapinha no braço e se afastou. Não deixaria que o exército visse sua Mirlin tão fraca a ponto de precisar se apoiar em alguém. Que relatórios temos das outras frentes de batalha? Nada demais, hoje, disse Gavin. Ele franziu a testa. Na verdade, tem estado bem silencioso. Elaine deveria lutar em Cairhien, disse Egwene. Foi uma batalha importante. Ela pode estar ocupada demais para mandar recado. Quero que você envie um mensageiro pelo portal. Preciso saber como está indo a batalha. Gavin assentiu e saiu apressadamente. Depois que ele se foi, Egwene caminhou em ritmo constante até encontrar Silviana, que conversava com duas irmãs azuis. Bryne? Perguntou Egwene. Na barraca do refeitório, disse Silviana. Acabei de receber notícias. Mandei um mensageiro dizer a ele para ficar quieto até você chegar. Vir. Ela caminhou até a tenda, de longe o maior abrigo do acampamento, e o avistou ao entrar. Não estava comendo, mas em pé ao lado da mesa de viagem do cozinheiro, com seus mapas abertos. A mesa cheirava a cebolas, que provavelmente já haviam sido cortadas ali inúmeras vezes. E o Kiri tinha um portal aberto no chão para observar o campo de batalha. Ela o fechou quando Egwene chegou. Não o deixaram aberto por muito tempo, não com Charans de olho nele e preparando tramas para enviar por ele. Egwene sussurrou baixinho para Silviana. Reúnam o salão da torre. Tragam de volta todos os guardas que encontrarem. Tragam todos para cá, para esta tenda, o mais rápido possível. Silviana assentiu, sem demonstrar em seu rosto a confusão que provavelmente sentia. Ela se apressou e Egwene sentou-se na tenda. Siuan não estava lá, provavelmente estava ajudando com a cura novamente. Que bom! Egwene não gostaria de tentar isso com Siuan a encarando. Do jeito que estava, ela se preocupava com Gavin. Ele amava Bryne como um pai, e sua ansiedade já transbordava pelo vínculo entre eles. Ela teria que abordar isso com muita delicadeza e não queria começar até que o salão chegasse. Não podia acusar Bryne, mas não podia ignorar Mate. Ele era um canalha e um tolo, mas ela confiava nele. Que a luz a ajudasse, mas ela confiava. Ela confiaria sua vida a ele. E as coisas estavam indo estranhamente bem no campo de batalha. Os Cithers se reuniram relativamente rápido. Eles estavam encarregados do esforço de guerra e se reuniam todas as noites para obter relatórios e explicações táticas de Bryne e seus comandantes. Bryne não parecia achar estranho que eles viessem até ele agora. Ele continuava trabalhando. Muitas mulheres lançaram olhares curiosos para Egwene ao entrarem. Ela assentiu, tentando transmitir o peso do trono de Amirlin. Por fim, chegaram tantos que Egwene decidiu que deveria começar. O tempo estava passando. Ela precisava tirar as acusações de Mate da cabeça de uma vez por todas,
ou precisava agir de acordo? General Brini, disse Egvene. O senhor tem passado bem? Foi difícil encontrá-lo. Ele olhou para cima e piscou. Seus olhos estavam vermelhos. Mãe, disse ele. Acenou para os sentados. Estou cansado, mas provavelmente não mais do que vocês. Estive por todo o campo de batalha, cuidando de todos os tipos de detalhes. Vocês sabem como é. Gavin entrou apressadamente. Egvene, disse ele, com o rosto pálido. Problemas. O que? Eu. Ele respirou fundo. O general Basheri se voltou contra Elaine. Luz. Ele é um amigo das trevas. A batalha teria sido perdida se os Ashamen não tivessem chegado. O que é isso? Perguntou Brini, erguendo os olhos dos mapas. Basheri, um amigo das trevas. Sim. Impossível, disse Brini. Ele foi companheiro do Lorde Dragão por meses. Não o conheço bem, mas, um amigo das trevas. Não pode ser. É um tanto irracional supor, disse Saerin. Você pode falar com a rainha pessoalmente, se quiser, disse Gavin, erguendo-se. Eu ouvi da própria boca dela. A tenda silenciou. Os presentes se entreolharam com rostos preocupados. General, disse Egvene a Brini, como foi que o senhor enviou 2 unidades de cavalaria para nos proteger dos Trollocs nas colinas ao sul daqui, mandando-os para uma armadilha e deixando o flanco esquerdo do exército principal exposto? Como foi, mãe? Perguntou Brini. Era óbvio que você estava prestes a ser invadida. Qualquer um podia ver. Sim, eu os fiz deixar o flanco esquerdo, mas movi as reservas de Ilian para aquela posição. Quando vi a unidade de cavalaria Sharan se dividir para atacar o flanco direito de Uno, enviei os Ilian para interceptá-los. Foi a coisa certa a fazer. Eu não sabia que haveria tantos Sharans. Sua voz se elevou a um grito, mas ele parou, e suas mãos tremiam. Eu cometi um erro. Não sou perfeito, mãe. Isso foi mais do que um erro, disse Faisele. Acabei de voltar de uma conversa com Uno e os outros sobreviventes daquele massacre de cavalaria. Uno disse que sentiu o cheiro de uma armadilha assim que ele e seus homens começaram a cavalgar em direção às irmãs, mas que você lhe prometeu ajuda. Eu já disse, enviei reforços para ele, só não esperava que os Sharans enviassem uma força tão grande. Além disso, eu tinha tudo sob controle. Eu havia ordenado uma legião de cavalaria Seanchan para reforçar nossas tropas. Eles deveriam cuidar daqueles Sharans. Eu os coloquei do outro lado do rio. Só não esperava que chegassem tão tarde. Sim, disse Egvene, endurecendo a voz. Aqueles homens, tantos milhares deles, foram esmagados entre os Trollocs e os Sharans, sem esperança de escapar. Você os perdeu, e tudo sem motivo. Eu tive que trazer as Aes Sedai, disse Brini. Elas são o nosso recurso mais valioso. Perdão, mãe, mas você me fez a mesma pergunta. As Aes Sedai poderiam ter esperado, disse Saerin. Eu estava lá. Sim, precisávamos sair, estávamos sendo pressionadas, mas resistimos e poderíamos ter resistido por mais tempo. Você deixou milhares de homens bons morrerem, General Brini. E sabe qual é a pior parte? Foi desnecessário. Você deixou todos aqueles Seanchan do outro lado do val aqui, aqueles que iriam salvar o dia, esperando sua ordem para atacar. Mas essa ordem nunca veio, não é, general? Você os abandonou, assim como abandonou nossa cavalaria. Mas eu ordenei que atacassem. Eles finalmente entraram, não é? Enviei um mensageiro. Eu. Não. Se não fosse por Matt Calton, eles ainda estariam esperando deste lado do rio, general. Egvene se virou. Egvene, disse Gavin, pegando-a pelo braço. O que você está dizendo? Só por quê? Brini levou a mão à cabeça. Então, ele cedeu, como se de repente seus membros tivessem perdido a força. Não sei o que há de errado comigo, sussurrou, soando vazio. Continuo cometendo erros, mãe. São do tipo dos quais um homem pode se recuperar, e continuo dizendo isso a mim mesmo. Aí cometo outro erro, e ainda tenho que me esforçar mais para consertá-lo. Você só está cansado, disse Gavin, com a voz dolorida, olhando para ele. Todos nós estamos. Não, disse Brini suavemente. Não, é mais do que isso. Já me senti cansada antes. É como se meus instintos estivessem errados de repente. Eu dou as ordens, e depois vejo as falhas, os problemas. Compulsão, disse Egvene, sentindo frio. Você foi compelida.
Eles estão atacando nossos grandes capitães. Várias mulheres na sala abraçaram a fonte. Como isso seria possível? Protestou Gavin. Egwene, temos irmãs vigiando o acampamento em busca de sinais de canalização. Não sei como aconteceu, disse Egwene. Talvez tenha sido colocado em prática meses atrás, antes do início da batalha. Ela se virou para os senadores. Proponho que o salão retire Gareth Bryne do comando dos nossos exércitos. A decisão é de vocês, senadores. Luz, disse Yukiri. Nós. Luz. Precisa ser feito, disse Doezine. É uma jogada inteligente, uma maneira de destruir nossos exércitos sem que percebamos a armadilha. Deveríamos ter visto. Os grandes capitães deveriam ter sido mais bem protegidos. Luz, disse Faisele. Precisamos avisar Lord Mandragora e Takandar. Isso pode envolvê-los também, uma tentativa de derrubar as 4 frentes de batalha de uma só vez em um ataque coordenado. Eu farei isso, disse Saerin, aproximando-se das abas da tenda. Por enquanto, concordo com a mãe. Bryne deve estar aliviada. Um por um, os outros assentiram. Não era uma votação formal no salão, mas serviria. Ao lado da mesa, Gareth Bryne sentou-se. Pobre homem! Sem dúvida, estava abalado, preocupado. Inesperadamente, ele sorriu. General, perguntou Egwene. Obrigada, disse Bryne, parecendo relaxada. Por quê? Eu temia estar perdendo a razão, mãe. Eu ficava pensando no que tinha feito, deixei milhares de homens morrerem, mas não fui eu. Não fui eu. Egwene, disse Gavin. Ele disfarçou bem a dor. O exército. Se Bryne foi forçado a nos liderar em direção ao perigo, precisamos mudar nossa estrutura de comando imediatamente. Tragam meus comandantes, disse Bryne. Eu entregarei o controle a eles. E se eles também tiverem sido corrompidos? Perguntou Doezine. Concordo, disse Egwene. Isso me cheira a um dos renegados, talvez Moghedien. Lord Bryne, se você caísse nesta luta, ela saberia que seus comandantes seriam os próximos a assumir o comando. Eles podem ter os mesmos instintos falhos que você. Doezine balançou a cabeça. Em quem podemos confiar? Qualquer homem ou mulher que colocássemos no comando poderia ter sofrido compulsão. Talvez tenhamos que nos guiar, disse Faisele. Chegar a um homem que não sabe canalizar seria mais fácil do que a uma irmã, que sentiria a canalização e notaria uma mulher com habilidade. Temos mais probabilidade de sermos limpos. Mas quem entre nós tem conhecimento de táticas de campo de batalha? Perguntou Ferrani. Considero-me culto o suficiente para supervisionar planos, mas para fazê-los. Seremos melhores do que alguém que pode ter sido corrompido, disse Faisele. Não, disse Egwene, apoiando-se no braço de Gavin. E depois? Perguntou Gavin. Egwene cerrou os dentes. E depois? Ela só conhecia um homem em quem podia confiar que não havia sido compelido, pelo menos não por Moghedien. Um homem imune aos efeitos de Saidar e Saidin. Teremos que colocar nossos exércitos sob o comando de Matrin Calton, disse ela. Que a luz nos proteja.